Fazer escolhas é um processo sempre muito difícil. Uma vez eu lembro que eu vi um vídeo do Jô Soares falando sobre o filho dele. É uma história que ele levou o filho numa livraria e o filho escolheu mais de um livro e ele questionou no sentido de por que você vai pegar tantos livros se você já tem livros em casa e você pode comprar um e ler e depois a gente compra outros. E o filho dele respondeu assim: Não, se eu tiver que escolher um, eu não quero nenhum. E ele ficou, né, intrigado com aquilo, né? Porque como alguém pode não querer nada ou ao invés de ter pelo menos alguma coisa? Ele falou assim: Mas por que você não vai querer nenhum? E ele falou assim: Não, porque escolher é perder sempre. E então, se eu tiver que escolher entre esses aqui, então eu não quero nenhum. E quando eu escutei isso, assim, isso fez muito sentido pra mim, porque parece que eu sempre tô perdendo alguma coisa quando eu faço uma escolha. Tanto para escolher um lanche, um sabor de um sorvete, eu tenho que abrir mão do outro sabor, porque não cabe no pote, ou o preço vai dar muito alto, ou você vai comer muito sorvete e vai passar mal. São várias questões, mas você tem que fazer uma escolha. E para a vida é a mesma coisa, a gente tem que fazer escolhas, inevitavelmente, e parece que eu sempre me arrependo das minhas. Às vezes eu estou numa situação de estresse, ou de nervosismo, ou de desconforto, e você tem que fazer uma escolha, justo. Muitas vezes essa escolha é para fazer com que essa situação de desconforto passe, e na hora você toma uma decisão que você fala que você acha que é a melhor, e depois você fica se questionando se de fato aquela escolha que você fez era a melhor. E eu sempre fico me questionando sobre isso, assim, ao ponto de duvidar de mim mesmo. Sabe, por que que eu escolhi aquilo se eu poderia ter ido por outro lado? Por que que eu escolhi virar para esquerda se eu podia ter virado para direita? Por que que eu escolhi pizza de calabresa ao invés de marguerita? Não sei. Às vezes a resposta era só o que eu queria no momento, ou era só o que eu achava que era melhor para mim no momento. E para além disso, o mais difícil é você lidar com a consequência da sua escolha depois. Eu acho que eu sou péssimo nisso. Assim, eu me sinto muito mal e eu remoo muito o que eu tô, o que eu tô sentindo depois, sabe? Porque se escolher é perder sempre, então a minha escolha não pode me dar nenhum sentimento de vitória, de ganho. É olhar o copo meio vazio, sabe? E às vezes esse processo assim, ele é desgastante, sabe, exaustivo e até angustiante, porque parece que eu vou percorrer a vida e eu não vou chegar a lugar nenhum, porque tudo que eu fiz, tudo que eu escolhi, eu me arrependi depois, sabe? Eu tenho 29 anos, eu fiz uma faculdade, eu entrei na faculdade com 17, eu me formei com 21. Eu nunca exerci a minha profissão. Não acho que isso esteja totalmente errado, eu não tenho nenhum problema em mudar de rumo, mas quando você olha para o lado da corrida da vida, você se compara inevitavelmente e você vê que tem várias pessoas que estão, entre muitas aspas, na sua frente, só porque elas têm uma profissão bem definida, uma carreira, ou é financeiramente estável, ou conquistou algum bem, como um carro, uma casa. E, bom, essa comparação assim é totalmente injusta, porque primeiro, cada pessoa é diferente, cada jeito de pensar é diferente, e você não é obrigado a, porque você está na mesma idade, está no mesmo nível, na mesma fase da vida do que todas as outras pessoas.
Às vezes mesmo a gente sabendo que a gente tem a nossa individualidade e a gente, às vezes, lutando por isso, para ter o seu espaço, a gente sempre vai querer ser igual ao outro. E isso é bem injusto consigo mesmo. E às vezes a gente está em situações que a gente acha que a gente não queria estar e a hora que a gente sai a gente vê que perdeu, sabe? É aquela coisa do era feliz e não sabia, sabe? Você quer terminar a escola porque você não aguenta mais, você quer terminar a faculdade porque você não aguenta mais. Quando você termina, você fala, pô, aquela época que era boa. Sei lá, meio irônico isso, né? Contraditório. Parece que nada tá bom nunca. Não sei se é ingratidão ou descontentamento. O que eu mais repito, eu acho, nos meus dias é eu não sei, sabe? Eu nunca sei de nada. As coisas que eu sei, eu tenho dúvida ou eu duvido de mim mesmo, sabe? Eu fico me questionando o tempo inteiro. E sei lá, uma merda você não confiar em si, nas coisas que você faz, nas coisas que você aprendeu, nas coisas que você se capacitou para fazer, que você estudou, que você se formou, que você tem alguma bagagem. Sei lá, você toca violão, você canta, você fala, ah, não sou bom o suficiente. Você pinta um quadro, você fala, não, meu desenho não tá bonito. Você dança, você vai sair pra dançar, pra se divertir com seus amigos. Você fala assim, ah não, eu danço feio, eu danço estranho, vão estar me julgando, sabe? Tipo, meio, meio que a gente não consegue aproveitar nenhum processo porque a gente acha que nunca é bom o suficiente. E no final você sempre escolhe o lugar que você se neutraliza mais, sabe? Porque aquele é o seu espaço, aquele é o seu lugar. Você não pode ter um lugar de protagonismo porque senão você tá errado. Quando eu falo você, na verdade sou eu. É real que hoje, no dia de hoje, que eu tô tendo esse questionamento, de novo, ele é talvez recorrente. E eu tô só pensando que eu não sei fazer escolhas. Essa não é a primeira vez que eu penso isso e talvez não, com certeza não vai ser a última. Pior do que não saber fazer escolhas é viver com arrependimento das que você já fez, pensando como seriam os outros cenários se você tivesse escolhido alguma coisa diferente. Só que esse questionamento também já não importa, porque você já escolheu, você já deu um passo para frente e agora não dá para voltar mais. E você é adulto, você só tem que lidar com a responsabilidade das suas escolhas. Quando eu penso nisso, eu acho que a vida é meio injusta. Meio não, totalmente injusta. Mas é o que é, a gente não pede para nascer e tem que viver. E a gente segue o barco aí. Eu só quero chegar num dia que eu não vou ter mais problemas, eu não vou precisar me questionar, eu não vou precisar me martirizar ou remoer o motivo das minhas escolhas ou a consequência delas. Nem sei se isso é possível.
Se a cabeça parar de pensar um pouco, já ajuda.